Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Pipa. Vocês gostam de vídeos que tratam sobre o fim do mundo? Com certeza sim, não é? Pois se não gostassem, os filmes que tratam sobre o fim do mundo não fariam tanto sucesso. Por isso, dessa vez, trouxemos um vídeo de tirar o fôlego de vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Bem, por acaso, o que você acha que aconteceria se a Lua caísse na Terra? Vocês vão descobrir a partir de agora. Então, vamos começar. Existe a possibilidade de a Lua cair na Terra? Atualmente, a distância média entre a Terra e a Lua é de 384 mil quilômetros, mas nem sempre foi essa distância. O nascimento da Lua ocorreu no período Adiano, período mais antigo da escala de tempo geológico, logo após o nascimento da Terra. O sistema solar nessa época era mais caótico e existiam mais planetas do que agora. Então, um planeta perdido, a Theia, acabou colidindo com a Terra. Essa colisão transformou a Terra em um oceano de magma e parte do material do manto terrestre foi lançado no espaço sideral. E foi dessa matéria que surgiu a Lua. Nessa época, a distância entre a Lua e a Terra era muito menor, com cerca de 60 mil quilômetros. Não está claro na ciência quando a Lua chegou a essa distância atual. Atualmente, a Lua se afasta da Terra cerca de 3,8 centímetros por ano, mas não é possível determinar de forma linear a distância e velocidade do passado. Independentemente disso, no passado muitas pessoas achavam que mais cedo ou mais tarde, a Lua sairia da órbita da Terra e começaria a orbitar o Sol, como outros planetas. Mas agora, as opiniões dos pesquisadores são diferentes. Acredita-se que num futuro bem distante, o Sol, no final de sua vida, acabará se expandindo rapidamente e ficará mais próximo da Terra. Com isso, a gravidade do Sol irá desestabilizar a interação gravitacional entre a Terra e a Lua, e com isso a Lua. Isso mesmo, ela cairá na Terra. O pedaço emprestado à Lua será devolvido à Terra. Mas não precisamos nos preocupar com isso, pois muito antes de isso acontecer, a vida na Terra será extinta e nem a atmosfera continuará existindo. O nosso planeta vai se tornar uma esfera chamuscada por ficar sempre voltada para o mesmo lado do Sol. E por isso os efeitos catastróficos da queda da Lua serão insignificantes. Mas se de repente a Lua começar a cair na Terra por outras questões do universo? Por exemplo, se um planeta nômade entrar acidentalmente no sistema solar e causar uma colisão que desestabiliza a órbita da Lua. Nesse caso, é possível prever diversos cenários. É o que nós vamos conferir juntos a seguir. Chuva de chamas, em caso de uma colisão em baixa velocidade. Normalmente, quando se diz que a Lua vai se colidir com a Terra, logo se imagina que a Lua atingirá a Terra como um míssil mortal e despedaçará toda a Terra. Mas, na realidade, isso não é tão simples de acontecer. Os planetas são um dos corpos celestes mais estáveis do universo, e embora seja possível, destruí-los não é algo tão fácil. Há muitos fatores a considerar que podem alterar totalmente o resultado, como a velocidade e a forma da colisão, se leve ou frontal. Primeiro vamos considerar uma colisão em velocidade relativamente lenta. Quando a Lua sai da sua órbita, ela começa a acelerar gradualmente em direção à Terra, se movimentando em forma de espiral. Isso porque a Terra começa a atrair a Lua. A visão que teríamos seria de uma Lua cheia, muito brilhante e bonita, mas por outro lado, com diversos outros acontecimentos desagradáveis. Inicialmente, a força de maré aumentaria, e isso causaria inundações nas vastas áreas costeiras e tsunamis devastadores por pelo menos 2 vezes ao dia. Muitas pessoas serão forçadas a evacuar e precisarão de um refúgio em áreas não costeiras. No entanto, mesmo nos refúgios, não estarão seguras, pois ocorrerão também erupções vulcânicas, terremotos e tempestades magnéticas. Tudo isso porque a Lua não está girando com base na Terra ao centro. Ambos os corpos celestes começarão a girar juntos em torno de um centro de gravidade comum. O centro de gravidade da Terra não fica no meio e nem no centro geométrico da Terra,
mas em algum lugar do manto, mais próximo da superfície. Por causa disso, o interior da Terra é agitado pela Lua, impossibilitando o seu resfriamento e a paralisação da movimentação das placas. Mudanças na posição da Lua causam distúrbios em grande escala dentro da Terra, especialmente se ocorrerem em um curto período de tempo em relação a uma escala de tempo geológico. O manto começa a romper a superfície. Muitos vulcões retomam as suas atividades e ainda surgirão novos vulcões. Alguns deles serão de forma inacreditável intensos, de forma que o vulcão Krakatau ficará parecendo um bebê perto deles. Uma vasta área ficará coberta de lava. E com as cinzas vulcânicas na atmosfera tampando o Sol, dará início a um longo inverno vulcânico. Com a pressão do manto tentando sair para fora da superfície, aparecerão rachaduras na crosta, e com a quebra da superfície, ocorrerão terremotos catastróficos. As áreas mais severamente danificadas serão no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, que atravessa o Japão, a Indonésia, a Nova Zelândia e a costa oeste das Américas no norte e no sul, apesar de que não haverá nenhum lugar seguro. Paralelamente aos movimentos infernais das crostas, provavelmente de forma silenciosa, surgirão também tempestades magnéticas. O aumento da gravidade da Lua desestabiliza a parte externa lamacenta do núcleo da Terra, que cria o campo magnético da Terra. Como resultado, as agulhas das bússolas ficam totalmente desreguladas. Os pássaros e os insetos perdem os seus rumos, ocasionando mortes em grande quantidade. Mas as catástrofes causadas pelos terremotos ou erupções vulcânicas ainda serão muito mais preocupantes. Quando finalmente a Lua se aproxima da Terra, ela começa a puxar a atmosfera em sua direção, desestabilizando a massa de ar da Terra. Na sequência, um desastre catastrófico causado por movimentos das crostas causa uma forte tempestade. Mas ainda assim, isso é apenas o começo. Na astrofísica existe um conceito chamado de limite de Roche. Quando um satélite gira em torno de um planeta, a força da maré da gravidade do planeta atua sobre esse satélite. O satélite consegue sobreviver ao colapso das forças de maré do planeta devido à sua própria gravidade. A distância mantida pelo equilíbrio entre a força de maré e a força da gravidade de um satélite chama-se limite de Roche. Esse limite para a Lua é de 9.000 a 19.000 quilômetros. Quando a Lua ultrapassa o limite de Roche e se aproxima da Terra, ela começa a se desintegrar devido à gravidade da Terra. A Lua se desintegra e começa a desaparecer. Seriam bilhões de anos sem a ocorrência de terremotos e erupções vulcânicas que acabariam destruindo a Lua. Detritos da Lua atingirão a Terra como uma chuva de fogo. Esses detritos variam de tamanho, sendo desde pequenos meteoritos até pedaços de centenas de quilômetros de comprimento, equiparados a um asteroide pequeno. À medida que os meteoritos caem como bombas, o oceano fica ainda mais prejudicado, formando-se muitas novas crateras na superfície. No entanto, não são todos os fragmentos da Lua que cairão na Terra. Parte dela continuará orbitando a Terra, formando um anel de rocha em sua volta, havendo até a possibilidade da formação de um novo satélite no futuro. Na Terra, a alta temperatura continuará por um longo período de tempo, mas isso não terá tanta importância. No entanto, as catástrofes e longos invernos vulcânicos causarão uma extinção em massa. Mas a vida não será totalmente interrompida por causa disso. Catástrofe ocasionada por uma colisão de alta velocidade. Se a velocidade da Lua no momento da colisão for alta, as coisas serão muito piores e mais catastróficas. Já de início, a destruição causada pelos desastres será muito maior. À medida que a Lua cresce no céu, a Terra é devastada pelas tempestades, tsunamis, erupções e terremotos, conforme já falamos. A Lua, prestes a colidir com a Terra em alta velocidade, não ficará totalmente destruída, mas por causa da gravidade da Terra, será partida em grandes pedaços, que cairão na superfície da Terra em forma de chuva de chamas destruidoras. A atmosfera da Terra começa a fluir para a Lua. Embora não completamente, uma boa parte é transferida.
O resultado do choque dependerá do ângulo de colisão entre a Terra e a Lua. Se a Lua apenas raspar na Terra, abrirá um grande corte na sua superfície, causando uma rachadura na crosta, de onde sairá um magma derretido. Tudo que está na superfície acaba afundando sob o magma, transformando-se em um mar de chamas ferventes. Depois disso, a Lua voa para longe devido à gravidade da Terra, deixando a Terra para trás, sem vida e sem uma parte de sua atmosfera. Mas se o ponto final do voo da Lua for na Terra, a Lua submergirá no oceano de magma fervente, causando um barulho estrondoso e acabará se deteriorando. Nessa hora, a Terra ainda estará em forma de mar de magma por influência da gravidade da Lua. Os dois corpos celestes se encontram e suas matérias se juntarão. Com isso, o mar de magma gradualmente se tornará uma nova crosta, que esfriará e depois endurecerá. A Terra crescerá em tamanho e massa e manterá sua atmosfera. Mas, obviamente, a vida não existirá mais. Finalmente, se a Lua colidir frontalmente com a Terra em alta velocidade, o espaço sideral será abalado por uma tremenda explosão. A onda de choque estilhaçará os núcleos da Terra e da Lua. E com a explosão, os pedaços dessas duas estrelas serão espalhados no espaço sideral, formando-se um denso cinturão de asteroides que orbitarão o Sol. Mas será o fim do planeta Terra e da Lua. E vamos encerrar por aqui esse vídeo sobre o fim do mundo. Obrigado por assistir a mais um vídeo aqui do nosso canal. Feche e abra os seus olhos para a gente voltar à realidade. E agora tente acalmar o seu coração, imaginando que esse tipo de catástrofe jamais ocorrerá de verdade. Agora vamos preparar um tema para o próximo vídeo em que você poderá se divertir um pouco mais. Então, não esqueça de dar uma olhada em nosso canal. Um forte abraço e até a nossa próxima aventura. Até lá!